Olá, bem-vindo ao programa Mais Saúde. Hoje para falar-vos sobre adesão terapêutica medicamentosa. Lá está um tema tão pertinente para nós cabo-verdianos, porque não saber que nós a adesão a terapêuticas medicamentosas por vezes não é a mais correta, né? Então, para falar-nos sobre esse assunto, nós temos a doutora Silviana Andrade Barros, que é a representante da Ordem Farmacêuticos Cabo Verde. Obrigada por você ter aceito e bem falar-nos desse assunto um bocadinho complicado, não é? Sim. Então, primeiramente, agradecer o convite, a Ordem agradece o convite e realmente ele é um tema mundial, essa é a verdade. Então, saber a razão, a verdade é dor de cabeça de qualquer quem está trabalhando na área de saúde. Por que o paciente que aderir aquele tratamento? O que falta? Então, é um assunto que não deve discutir com claridade e até para ter qualquer tabu que existir nele. Bom, o nome já está dizendo hoje o que é que não te fala, né? Adesão terapêutica não te está a dizer de aderir, lá está, faça a redundância, né? É conseguir pôr em prática aquilo que nos foi prescrito, certo? Nunca se vê se me dá assim muito direito, mas você está completar, você te dá-me ali com esta definição. Foi exatamente isso. A adesão é nada mais que por vontade própria, o paciente escolher fazer, cumprir o que é que o profissional ou o médico dizer para ele fazer. Até tem uma definição que está dizendo é considerado que o paciente está na adesão, já lhe aderi, se ele cumprir 80% do tratamento. Já é considerado. Então, menos que isso, já não está a entrar naquela não adesão da terapêutica medicamentosa. E nós na Cabo Verde, porque começo a te lançar nos programas, que é um tema pertinente, porque nós cabo-verdianos, no que diz respeito a aderir convenientemente a um programa terapêutico nesse tão fácil. Então, mas é que não está, qual que é a nossa realidade? Não está num bom patamar ou nem por isso? Assim, no geral, Cabo Verde tem avançado, acho que a população tem cumprido, mas não na totalidade. Assim, infelizmente, não tem que falar que pacientes está que interessa cumprir a tratar-se de enfermidades ou qualquer outra coisa, mas às vezes está a custar e está bem naquele adesão. O porquê, né? Para que às vezes que está chegando a ele, está a cumprir na sua totalidade. Uma das razões é o poder econômico, né? A maioria, não te pensa, se não é pensar assim, cabo-verdiano, nos Cabo Verde não tem que as farmácias do Estado e não tem farmácias privadas, assim? Em relação a farmácias do Estado, existe paciente que está para um centro de saúde, um hospital, automaticamente ele está a ser direcionado para aquela farmácia do Estado. Mas se ele tem condição, ele pode ir diretamente para uma farmácia privada. Mas nem sempre não tem o total que os medicamentos prescritos estão naquela farmácia do Estado. Aí, obrigatoriamente, ele tem que ir para a farmácia privada. Aí pergunta, será que esta tem condições financeiras total para aderir àquele tratamento, a comprar tudo que os medicamentos está prescrito? Não. Mas aí surge uma questão que provavelmente pode ser dúvida de alguém que pode estar a assistir-nos. Quem tem esse cadastro, quem tem esse pensão, não, atestado, né? Se atestado de pobreza, ele poder fazer esta compra numa farmácia privada e beneficiar de algum desconto, tal como nas farmácias do Estado, ou não? Assim, nas farmácias privadas, cadastro ou qualquer outra, tem outras pensões que estão na farmácia, sim, por exemplo, quem tem pensão social, ele está na farmácia privada, ele está a comprar através daquele estabelecido no CNPS, que é Centro Nacional de Pensões Sociais, mas cadastro não. Cadastro já que é aceito, este não se preocupe, não tem encaminhado diretamente para a farmácia do Estado, ou seja, a farmácia que está no centro de saúde, farmácia que está no hospital. Então, eles trabalham diretamente. Mas às vezes, se tem lá, eles têm aquele medicamento. Okay? Então, está para a farmácia, está a comprar na totalidade. O medicamento ele é comprado na totalidade. Lá. Aí resta, imagina, deixa eu dar um exemplo que às vezes está a acontecer. Botem 2
amoxicilina mais ácido clavulânico, 2 caixas, uma caixa é cara. Então, Sim. o que está acontecendo? Me queria levar, só uma caixa, acabou pondo aquele 2. Eu pergunto, o tratamento vai ser completo? Não. Então, ele é uma daquelas coisas que tem que impedir. Se que tem aquele poder de comprar tudo que as 2 caixas, então está acaba para cumprir o tratamento inteiro. E se tratando de antibiótico, não está bem num caso que, infelizmente, não está a viver, isso é mundial, a resistência a antibiótico. E Lina, Cabo Verde com certeza não deve ser resistente a muita coisa, né? Muita coisa. Hoje, temos a falar, alguns cabo-verdianos, a amoxicilina sozinha não funciona. Por isso é que tem aquela associação da amoxicilina mais ácido clavulânico que facilita hoje o tratamento da maior parte de que as nossas infecções. Mas isso é porque? Pela negligência, porque antigamente, qualquer cozinha era bem comprar. Até a expressão que estou a usar é CAPS verde e vermelho e preto. Exatamente. Então já não te saber, e sempre na hora que nós chegar na farmácia, não fala assim, não, ela é só com receita médica, acho que chateia a nós. Então aí, manica, este vai conseguir, infelizmente, não tem na Cabo Verde, sim, o mercado negro de vendas. Não quer saber de onde é, não quer saber. Às vezes nem nunca saber se que as coisas estão na praça, porque isto é fora de caixa. Exatamente, que ele é uma daquelas coisas, mas o paciente ele quer resolver esse problema. E se ele quer vá num caminho mais estreito, né, mais fácil, ele acaba para baixo. Só que ele quer saber o que ele está a fazer aquilo lá, ele está a cometer algo pior. Ele está a causar prejuízos até para a sua saúde. Porque ele está a comprar aquele medicamento, qualquer forma de tratamento. Mas que é posologia. É médico que está a dizer porque ela, se vou acabar por uma consulta, vou estar a saber. Então, duração... Mas que botou de chato está a fazer sentido. Ou que vou ouvir alguém dizer que ele fazia, fazer, né? Isto é, para dizer, temos gente a falar, fazemos bem que 3 dias, usar, ficar direito, nunca senti mais nada. Só que antibiótico, vou usar 3 dias, tem que esquecer 3 dias. No caso, antifúngicos. Mas antibióticos, maioria, o tratamento tem que ser 7 dias. Claro. Mas na 3 dias já botei uma melhora. O que é que o paciente faz? Tá bom, então, chama para, tão bom, que me tem que eu gosto de medicamento mesmo. E o que é que acontece? A tal resistência. Então, aí, vou parar, a hora que o doente tem aquela infecção outra vez, vou ter pior do que antes. E às vezes aquele medicamento que o médico tinha boa para sorte, já que te serve mais, ele tem que dar um outro tipo para combater. Então, realmente a importância de frisar aos utentes. Só prestar atenção no que o doutor ou o que o médico está a dizer. Trato dúvida, até o próprio farmacêutico na farmácia, se você entender o que o médico dizer, terá dúvida e vá para casa consciente, mas botar a fazer aquele tratamento de forma correta, respeitando os horários, respeitando a duração, para que pouca bem tenha aquela infecção por um tempo, pelo menos. Bom, não tem um outro problema ali, porque lá estão, que os fatores que não é que, sem sombra de dúvida, é o poder económico que está a fazer com que muitas vezes pessoas que aderir. Tem outros fatores, por exemplo, que é o fator esquecimento ou maneira que não poder dizer, não entendendo a importância daquele medicamento que você tem de fazer para aquele problema que você tem de fazer com que você está falhar de alguma forma, né? Não podia deixar de falar de um antibiótico, não podia deixar de falar ali de uma contracepção, não, já que hoje é mulher não falar até pílula. Exatamente. Não está a falhar. Então, esse também é um fator, certo? Sim, exatamente, porque, na verdade, o ser humano é o que gosta de tomar medicamento. Acho que o medicamento foi feito, sim, para resolver os problemas, mas é que é uma coisa que não está acostumado a fazer. Até pessoas, tem pessoas especificamente que às vezes que gostam de tomar comprimido. A preferir um líquido ou um comprimido que bota a desfazer na água, um comprimido efervescente, um pouco que ele está dissolver na água também, é muito mais fácil, sim. Até tem gente que preferir outras vias de administração que não seja via oral, via retal. Mas aí que está. Nem todos os medicamentos não têm na formato via retal. E nem todos os medicamentos não têm também na formato que
na forma farmacêutica de pó ou de comprimido efervescente. Então é aquele que não tem ou xarope, né? Ou xarope, exatamente, solução oral e outros. Então também para escolha do paciente. Às vezes ele próprio está a resistir, ele próprio está dizendo a mim que gosta de comprimido, aquele comprimido está fazendo mal na garganta, nunca está a beber. Às vezes até tem gente que está a beber água suficiente. Mas tem que formar o bolo, aquele bolo alimentar, tem que formar, então a hora botar ingerir a água, botar facilitar o deslizamento daquele comprimido. Às vezes que até tem gente que está a beber um gozito de água. Ou sem água alguma. Ou sem água alguma. Quando o comprimido é muito pequeno, às vezes só aquele comprimido e mais nada. Exato. Por isso que a indústria farmacêutica ele tem arranjado estratégia de comprimidos mastigáveis. Vamos, facilita, porque mexer água, é só mastigar e pronto, já vou engolir. Ele tem um sabor mais agradável. Então, ele é moda normalmente antibióticos, tudo é amargoso. Então, para uma criança, tomar um antibiótico é um custo. Isso. Mas já pode tomar um multivitamina, já é mais fácil. Porque ele é docinho, ele tem sabor de fruta. Exatamente. Então, só para não fazer um apanhado de licencinho para pessoas que perder. Portanto, não fala, a primeira questão é o valor, né, do medicamento em si. O fator económico, possibilidade de cada um, pode ser um fator que está a fazer com que pessoas que aderir tanto às terapêuticas medicamentosas, certo? Exato. Um segundo, não fala ali o fator esquecimento, falha de horários. Exato. Isso deve acontecer com pessoas que têm doença crónica, não? Que têm um medicamento que tem que fazer a longo prazo, ou nem por isso, ou é que este que é mais pontual? Na verdade, tudo dois. Tanto os pontuais, no caso de antibióticos, mas também como que esse crónico, como por exemplo, antihipertensivos, a maioria das vezes, eu tenho que tomar 2 tomas por dia. Às vezes, normalmente até estudos estão a mostrar uma hora que 1 toma por dia do medicamento é mais fácil do paciente aderir. Como é menos custo, é menos assim custo para ele tomar e de lembrar. E estratégia o quê? Por logo cedo de manhã que ele está a tomar. Então, já a hora que vou ter que introduzir medicamentos que tem 2, 3 vezes, 4 vezes por dia, alguma coisa está a falhar. E isso não dá para pensar no antibiótico. Vou falhar uma vez, vou ter que voltar tudo de novo. Porque que é o que nunca está a fazer. Que não se faz. Verdade seja dita. Nós falhando um gringo assim, agora não te esperar é aquele próximo e segue. Exatamente. Que cada vez. A hora que vou falhar uma vez, infelizmente, para mais que vou atrasar, e principalmente se vou atrasar, que está muito altera tanto. Mas se vou tomar próprio, imagina de 8 em 8 horas, vou tomar no horário do meio. Vou tomar logo à noite. Já passou 12 horas. Exatamente, né? Já passou 8 horas, então praticamente vou tomar. Ainda se ele fosse um medicamento que fosse de 12 em 12 horas ou de um período mais longo, 24 em 24, tudo bem. Mas se ele é de 8 em 8, tem que cumprir naquela parte lá. E em caso, por exemplo, de diabéticos, que têm que tomar aquele metformina às vezes 3 vezes por dia, então esse pode escapar. Aí que está depois não também é porque que a glicose está alta. Porque boca está a tomar aquele medicamento. Com certeza. Então, e falha ali está a acontecer também no sentido de, muitas vezes, quando está próximo daquele medicamento terminar, nunca está a procurar uma nova receita para fazer compra, não está a acabar. Até que ele acabar, às vezes, quando não vai conseguir uma nova consulta para fazer receita, para comprar, já passou uma semana, já passou 2 semanas. Isso tem consequências. Com certeza. E de que maneira? E às vezes os farmacêuticos, até técnicos de farmácia na farmácia, este acaba para ser punido para o próprio paciente. Boca querer liberar-me, boca querer dar-me aquele medicamento, mas nós nunca te podemos fazer sem receita médica, claro. Não é? Então aquele parte é um pouco assim, não está a dizer assim, ter sociedade de Cabo Verde é bom a fazer, é ótimo. E uma coisa assim como te chama, é um hábito do Brasil, que a população brasileira tem, ou que está para se consulta, está leva-se caixa de medicamento. Tudo. Sim. Até para o quê? Para mostrar ao médico o que ele tem, para quanto tempo que ele tem aquele medicamento lá. Na Cabo Verde, infelizmente, nunca tem aquele hábito ali, mas era um hábito que não devia começar, porque isso está a impedir 2 coisas.
não tá para tem medicamentos que passam fora de validade, a tortia direito dentro de casa. Então, isso leva à história do uso, estimula aquele uso racional de medicamento, ou seja, aquela quantidade que me tem, aquele que me mexe, nunca mexe, tem antibiótico na casa, tortia direito. Até porque não te corre outro risco. Você saber direitinho que se eu tinha um antibiótico que para lá para casa, me tiver mesmos sintomas que me tinha atrás, me está a tomar aquele lá. Agora, pode nem ser aquele lá que era necessário naquele momento, mas me está a tomar aquele que resta-me, né? Exatamente. Que é outro fator, né? Que acaba para acontecer de coisa, mas não só. O vizinho me empresta, que depois eu pago a dívida. Então isso existe. Então é uma coisa que na Cabo Verde tem teu, mas é importante a população começar a ter noção de que as coisas ali, de dizer, não, queria aderir ao tratamento, sim, deixa-me fazer o que o médico dizemos. Deixa-me fazer exatamente, deixa-me cumprir que é orar, deixa-me cumprir que é duração do tratamento, até para moer se realmente falha que está na mim. Porque às vezes não está falando, não, o tratamento está a funcionar. Está a funcionar por quê? Vou cumprir hora, vou cumprir duração e vou cumprir também a forma que vou tomar, no sentido de, assim, como é que me está a dizer, vou tomar que água, vou tomar com outra coisa, não tem gente a tomar que sumo, a tomar que algum leite. Às vezes tem interações medicamentosas. Por exemplo, no caso de grávidas, tomar ferro, por exemplo, que leite, que café. Para cortar. Para cortar o efeito, que até a absorção daquele ferro. Exatamente. Então, não tem que prestar atenção. E se não tem dúvida, não vai nos médicos, nos farmacêuticos, não cria aquele hábito para nos esclarecer, para acabar com essa coisa. Não acreditamos que Cabo Verde já está na hora de ser um país onde a população está a pescar, sim, tratar da melhor forma possível. Então, aí não tem potencialidade para aquela. E você falou de uma coisa ali muito interessante, quando ainda não tive de falar na falha da toma, um daqueles aspectos também que você dizer é partilhar medicamentos. Nós é bom a ele também. Fulana tomar tal coisa, foi bom para ele, mesmo tem o mesmo problema, ou me estou já com o mesmo problema, porque às vezes tem problemas que têm sintomas parecidos e nem por isso é a mesma coisa, e é mesmo tipo de tratamento, mas ao servir direito na bom, estou já a tomar também. Não vai na exemplo, não já me torna o mesmo exemplo, pílula. Você está fazendo pílula, moia que te dá direitinho, você te gostar, você sentir nenhuma alteração que seja dor de cabeça, má disposição, nem aumento de peso, nem nada, né? Então dizer assim, bom, então já que ele dá direito, mas vou te matar também. É o que acontece. Por exemplo, hoje, atualmente, nós estamos a viver, por exemplo, tem uma pílula que é utilizado, mistura de etilenilestradiol e levonorgestrel e etilenilestradiol, exatamente, que os dois lá, só que naquele, até essa marca, microgenão. Ele é uma pílula combinada. Sim, combinada, exatamente. No momento ele está no mercado. Então, o que o paciente está a dizer? Está a chegar na local, dizer assim, que tem outra pílula, dá-me qualquer. Aquela que é a nossa recomendação? Não. Tem bapa médico para saber exatamente que tipo de pílula pode ser substituído. E até já a colega também para a farmácia junto, está levando, não, é aquele assim que fazemos, aquele caixa lá, é que fazemos efeito, fica direitinho a mim, não sei o quê, e aquele outro também está a comprar. Só que não está a dizer não, pois é que assim. Tem que espiar uma data de coisa, tem que espiar peso daquela pessoa, tem que espiar peso, alergia, se ele tem alergia a algum medicamento, antecedentes. Exatamente. Para saber que tem pílula, tem algo, pode ter. Atenção, pode ter, e não quer dizer que vai ter, porque às vezes pessoas, que é outra situação que leva pessoas a querer tomar um determinado medicamento. Este começa a ter que as reações adversas, este dizer não, que ela tudo vai acontecer a mim, é melhor um tomar, porque senão me está a morrer ou coisa do tipo. Exatamente, então, está outra. Lá está. Pode ter alguns pílulas, pessoas que sofrem de enxaqueca, pode ter dificuldade, espinha na cara, pode engordar. Exato, varizes, etc. Pernas cansadas. Então, pessoas que começam a
te associar, não, vou ter tudo que eu já feito lá, assim, mas que ele te dá isto, nunca está mal. Também que ele é outra situação, né? Exatamente. E uma coisa assim que me estou a até, falando agora um pouco da Ordem dos Farmacêuticos de Cabo Verde, ele tem trabalhado na instruir os farmacêuticos a munir próprio de ferramentas até conhecimento, renova de conhecimento para não saber lidar com essa situação da adesão à terapêutica. Porque às vezes paciente, outra causa que mas doutora, desculpa-me interromper você, esse ponto que você tem que pegar, ele é tão importante, por isso, para não conseguir explorá-lo melhor, não te fazer um pausazinho, não te retomar já, pode ser? Sem problemas. Não te fazer um breve intervalo e até já. Bem-vindo à segunda parte do programa Mais Saúde. Hoje não te falar da adesão terapêutica medicamentosa. E para continuar a falar sobre este mesmo assunto, nós temos a doutora Silviane Andrade Barros, que é farmacêutica e está ali como representante exatamente da Ordem Farmacêutica de Cabo Verde. Você está a começar um assunto na primeira parte, não tive que cortar você, mas não queria para você explicar a gente as coisas como deve ser, com calma. Então, retomando de onde é que não estava, que era a questão que você está a dizer, outra causa, né? Que poder levar a essa falha. Então, a outra causa que te levar a adesão é exatamente não tem paciente às vezes que está à vontade de ir médico. Então, a hora que ele vai para um médico, por exemplo, que ele quer sentir bem tratado no sentido de coisa mais vezes médico, tem que os médicos sim que dar aquela atenção ao paciente, mas tem que às vezes também te besiopta coisa, mas ele quer te sentir completamente à vontade para perguntar, para tirar dúvida. Então, às vezes os caras têm medo de perguntar, quer dizer, se me perguntar ele também pensa que me atrevida. Exatamente. Então, que as dúvidas que está a ficar, o paciente está a falar, aquele medicamento ali que te serve para nada, chama para um medicamento tradicional, que é o que Cabo Verde tem que de tratar tal coisa, chama tomar um erva para aquela, chama fazer um chá para aquela. Então, lá ele acaba para sair daquela parte. Então, só o afastamento, aquela distância que ele tem com aquele médico, acaba para pô-lo que querer aderir ao tratamento. Lá entra a parte do que ele leva, o médico está a passar aquela receita, para caber o quê? A farmácia, ao farmacêutico. Tenta mostrar a importância dele cumprir na totalidade o tratamento. Exatamente. Então, se não parte falhar, aquela outra parte que pode falhar. Então, ao que não mostrar aquela importância, aí sim, e não está aberto da dúvida, pode ir bem. Por isso que hoje em dia, a Ordem dos Farmacêuticos de Cabo Verde ele tem investido mesmo na munir farmacêuticos de toda a parte, na Cabo Verde, para estar preparado para fazer com que a adesão seja mais fácil, seja mais tranquila para o paciente, dando o quê? Segurança, o tratamento vai funcionar, mostrando a responsabilidade de cumprir o horário. Então, uma ordem não tem trabalhado na ordem é fornecer formações contínuas ao farmacêutico. Sim. Então, é uma coisa que tem dado certo e a NOIAMO é um bom caminho para tratar. E a intenção da ordem é que fica simplesmente ao público farmacêutico. Não. Sim, não querer vai para público no geral, nos utentes. Esclarecer as dúvidas, participar junto na centro de saúde, vai das formações, fazer entender um certo tema, importância. Por que na diabetes não tem que seguir aquilo ali? Por que a insulina tem que respeitar aquela quantidade do I que não tem que também não jogamos mal de qualquer maneira? E então, conservação também. Exatamente. A conservação dos medicamentos. E não na porta. Bom, tem muita gente a pôr insulina na porta da geladeira. Pior lugar que te põe é aquele lá. Bota põe dentro do frigorífico, lá dentro mesmo, onde é que vou saber que a hora que vou abrir e fechar a porta da geladeira, ele tem aquela alteração de temperatura muito grande. Já ele está lá na final, ele está a manter aquela temperatura que ele deve ter. Então, é coisas que a própria ordem tem estado a instigar e levar para na farmácia, munir próprio, trabalhar
para que a nossa sociedade fique mais bem servida. Assim? Com certeza. A nós acredita como profissional de saúde, mas a nossa maior realização é sabermos nós utente está bem servido. E Tita conseguir, portanto, Tita conseguir aderir e tentar manter alguma, como te dizer, controle, né? Um controle e uma estabilidade orgânica, porque a doença já lhe tem, para só te fazer um medicamento que é preciso por curto período de tempo ou por um longo período de tempo, é porque vou ter algum problema, obviamente, né? Mas pelo menos para conseguir alcançar aquela saúde o mais rápido possível ou manter, no caso de não te falar de doentes crónicos, manter um certo nível de controle, né? Exatamente. Uma das questões que você pegar na primeira parte, como eu já tinha importante não falar ali outra vez, é a questão de acontecer falhas ou não adesão também por causa do sabor dos medicamentos, principalmente na criança. Exatamente. Então, o que é que tem sido pensado nesse aspecto? Vamos saber que medicamentos hoje em dia têm estado a pensar cada vez mais formas e diferentes para poder atrair esse público, né? Exatamente. Até a própria indústria farmacêutica tem evoluído bastante quanto a maneira que esta dispõe a forma farmacêutica no geral. E principalmente nas crianças, eles têm conseguido, por exemplo, um xarope hoje é mais agradável. Só que, infelizmente, antibióticos e outros produtos, às vezes, é que é tão fácil cobrir. Mas um jogo que nós não podemos fazer é trabalhar com os pais. Sim. Se pais saber é importante a criança tomar aquele medicamento e tomar de forma correta, exatamente, né? Então, o que está acontecendo? O pai vai querer que o filho prática, ele vai querer que o filho cura, para direito. Então, ele está tentando convencer, nada como ele, para convencê-lo a fazer tratamento. E depois, cara, que ele está direito, a prometer coisas já. Então, levar porque ele queria, mas é a estratégia que não tem para nós crianças. Mas a indústria farmacêutica tem evoluído. Hoje, por exemplo, não tem sais de reidratação oral, que é sabor laranja, sabor limão. Então, eu tive falar do famoso Oralite. Oralite, exatamente, sais de reidratação. Tem que falar mais aquela parte. Mas também não tem, por exemplo, polivitamínicos, multivitaminas, em formato de xarope, hoje é sempre mais agradável. A vitamina C hoje tem em formato de xarope. Então, antes era aquelas gotas, mas além de ter gotas, hoje tem formato em xarope. Tem várias outros. Não tem aquela opção de supositório, só que a criança odeia supositório, que é verdade. Sim. Mas tem uma forma de pôr, bota brincar com aquela criança que pronto, já passar e pronto, ele está continuando a fazer essa coisa. Então, a estratégia está em nós não capacitar os pais ou os encarregados de educação de maneira que eles devem fazer de forma que está ficar o mais leve possível para aquela criança. Claro. E também não tem outro. Idoso também. Idoso é outra classe que às vezes você tem irmã. Miqueli, engraçado, acho que quando eu falo de idoso, a hora que estou a jogar na nós, está a dizer, não, é que aquele comprimido ali, ele muda de cor, que pode ser aquele comprimido ali. Agora não tenho que falar, as minhas perguntas brincando, falou, na Cabo Verde nunca pode dar o luxo de fixar numa coisa, porque hoje ele tem, amanhã ele que tem. Então não tem que saber o que não tem disponível. Você quer tratar? Então pronto, tomar sem discussão. Então, assim, até às vezes em casa, então falo assim, minha pai, por exemplo, ele quer gostar de medicamento, quer gostar de tomar comprimido, mas não apresentar de uma outra forma, um pó que ele põe na água para ele tomar de um determinado suplemento alimentar. Então, ele gostar, ele falou, agora sim. Então, foi uma forma que o Machado conseguiu introduzir minha pai para ele fazer um tratamento e para ele sentir melhorar a sua qualidade de vida. A partir de vou fazer 60 anos, já vou ter que tomar certos cuidados. Em mínimos cuidados. Só 60, não começa antes. Não começa antes, exatamente. Não começar a partir muito antes. Não estou jovens de 30 a 20 anos, já que problema. Portanto, não começa antes. É verdade. Mas você tocar numa questão também que é extremamente importante e que certamente está na base também de muita falha e muita não adesão, que é a questão de ruptura de estoque. Muitas vezes não te chegar mesmo na farmácias privadas que vou-te pagar, tudo bem que
Para quem tem segurança social é uma mais-valia, porque você tem uma redução naquele valor que você pagar na farmácia, mas pronto, ainda assim você tem que pagar. Quando você chegar numa farmácia para adquirir um determinado medicamento, dizem não, que ele cá tem. Danou. Já não danou, então e agora? É um problema assim que não tem passado, mas graças a Deus já não tem, passamos por fases piores, né? Agora já tem, e hoje em dia não tem que ter estratégias no sentido de o paciente não pode ficar sem o tratamento. Então, nós próprios não te aconselhar, olha, que tem que ir, sim, mas voltar para o doutor, ou dizer, mas veja o médico também que te saber se o tal medicamento está em ruptura ou não. Então, não está a dizer, mas não tem que ter outra opção ali, se poder ou não. Então, já o paciente já está a ficar mais aliviado. Ele está a falar, bom, pelo menos tem algum tratamento para fazer, nunca tem que ficar sem tratamento. Então, ele está bem. Só que tem casos que às vezes nunca tem solução, nunca tem substituição, nunca tem coisa aí. E aí como é que fica? A gente fica sem. Naqueles casos que nunca tem substituição, nada? Não, infelizmente, te acaba para te esgana nada mesmo. Te acaba para a hora que nunca tem substituição, não te avisamos assim. É casos bem raros, né? Casos bem raros. Bem, é um caso que mesmo tem ser espiado. Não, mesmo tem ser espiado, mas mesmo tem também ser tratado com mais afinco. Não tem que saber, mas nunca pode deixar um país sem um produto. E principalmente se ele é considerado um medicamento essencial. Diferente se ele é um medicamento que mexe da autorização para entrar no mercado. Então, mas se ele lembrar uns tempos, nunca sei se me está bem dizer alguma geneira, mas acho que sim, tinha lembrado alguns tempos que dá ruptura, acho que na insulina. Sim. Foi insulina. Agora imagina quem é insulina dependente, vou chegar numa farmácia, vou havia boa insulina, porque tem insulina. Não, mas aí essa questão... Botei forma não tem opções, porque assim, hora que não está falando no geral, não tem insulina, não tem que especificar, porque tem vários tipos de insulina. Não tem insulina rápida, não tem insulina lenta, não tem insulina intermediária. Então, o que não tinha na época era insulina lenta, fato. Mas tem opção para que as pessoas lá, médico poder certa dose de uma insulina intermediária e paciente tomar como se fosse uma lenta. Ele serve. E na caso que nunca tem, a rápida também serve. Só que não tem que chamar aquela dose. A dosagem é que é diferente, porque o tempo de ação é que é diferente também. Que lá é que está a diferenciar de ser rápida, intermédia ou lenta. Exatamente, né? Exatamente. Mas assim, estratégia não tem que ter. E muita fala assim, é para trazer chapéu assim para vários médicos e profissionais de saúde próprio. Tem estado saber manobrar a parte de ruptura muito bem. Tem estado da coisa. Dá estratégias próprias aos utentes. Para nós, não a partir do primeiro, tem que resolver esses problemas. E já escapou de sair, por exemplo, de um estabelecimento, de uma farmácia ou de qualquer, sem o tratamento completo. Claro que não. E daí não te pôr você outra questão, que também te leva talvez a não adesão a alguns medicamentos. É o facto de ser genérico. Eu tenho gente que quer tomar medicação genérica. Até porque têm feito a mesma medicação, mas sem ser genérica, né? Então, estou a dizer sempre, quando tomar um genérico em substituição, não é a mesma coisa, nunca te sentiu o mesmo efeito e ele que tem a mesma ação. E então? É sim, assim. Um medicamento para ser considerado genérico, ele tem que ser exatamente igual ao de referência, ou seja, aquele que é próprio de marca. Ele tem que ser na mesma forma farmacêutica, ele tem que ter a mesma biodisponibilidade, ou seja, se a ação pelo corpo tem que ser igual. O tempo da minha vida, tudo enquanto tem que ser igual. A diferença entre o de marca e o de genérico é com relação a o que ele tem mais, ou seja, excipientes da formulação. Então, um excipiente que tem naquele de marca pode potencializar a ação e virar mais rápido. Fato. E que na genérico ele pode que tem. Mas literalmente imaginação. Pessoas têm que parar de pensar que genérico te funciona. É coisas que eles também têm na cabeça que deve ser cancelado. Porque genérico ele é feito, ele o quê? Para que ele é genérico? Para poder possibilitar pessoas que têm condições de comprar uma marca para comprá-lo. Então,
nunca pode dizer mal que está funcionando. Está funcionando, só que a nota tão acostumada que aquele que é de marca está funcionando, então nosso psicológico está por nós naquela coisa ali. Mas ele tem que ter segurança. Genérico, ele, a partir do momento que ele catalogou como genérico, ele tem a mesma segurança, biodisponibilidade, efeito terapêutico igual ao de marca. Ele tem que ter, senão ele está catalogado só porque ele. Então, a população mesmo te prende aquele. E fica descansado da hora de comprar um genérico. Graças a Deus, o não tem um genérico, mas às vezes nunca tem aquele de marca. E pronto, faz o tratamento e vai ver que tudo vai funcionar. E vai funcionar mesmo. E talvez agora não te pegar nos último problema, que é o mercado negro. Sim. E quando eu te falar de mercado negro, nunca te querer referir sequer a concorrência que faz, não é? Às farmácias de uma forma geral, sendo o Estado ou público, não interessa. Agora, não tem um grande problema que é o nosso mercado negro, onde as pessoas adquirem medicamentos com alguma facilidade, sem precisar de nenhum tipo de receita ou prescrição, seja o que for, e a um preço mais acessível. Exato. E qualquer problemas que não tem associado a isso, tirando esse facto de ser algo ilícito, né? Exato. Primeira coisa é que você vai para o mercado, você vai para qualquer lugar para comprar, temos exemplo de uma amoxicilina, mas nem você bate mal. Qualquer duração do tratamento que você está a fazer. Certo. E então, eu já estava a dar aquela informação lá. E depois, você tem garantia de qualidade, armazenamento daquele medicamento? Nem sempre. Às vezes, medicamento é dispensado em blister. E é pode na baló e carregado na sol. Exatamente. Isso também é qualidade, está a perder qualidade, a eficácia do produto está a perder também. E nunca saber se nunca tomar também um produto que já passou a validade há muitos anos. Então, vale a pena? Será que vale a pena? Vou correr todo esse risco. Exatamente. É mais fácil vou ganhar uma resistência e depois um dia vou mexer aquele medicamento, vou conseguir mais tratar aquela boa enfermidade para mim, aquela resistência que eu tive por causa de negligência, porque isso é negligência. Minta considera o fato de eu comprar que não é num estabelecimento autorizado para fazer venda de medicamentos. Ora que você tem aquela atitude lá, comprar num lugar que é autorizado, você está a ser negligente. A partir do momento. E você saber, você ter noção de riscos que você está a correr. Não só para você, mas para quem está junto a você também. Não tem como você a pensar, e vale a pena? Nossa vida valer aquela? Ou será que nunca deve começar a prestar mais atenção? Às vezes pedir ajuda no nosso governo, para não adquirir tal coisa na farmácia, nunca tem. E não tenho certeza que o governo cabo-verdiano ele está a querer ajudar. Mas já há quantos a ser ajudados num tratamento. Às vezes o tratamento é de 20 e tal contos só de medicamentos. E o governo ajuda. Então, está acabando a nós não tomar uma posição. E o mercado negro só está a sair se nós, como população... Se não dás um stop. Exatamente. Mas quem tem que dar stop é o próprio utente. Exato, a população. Porque, de outra forma, nunca te estou alta. Está sei. Exato. Então, se nem o utente para ficar para dizer assim, não, que ele não é a melhor opção para mim, porque primeiro nunca tem certeza se ele está dentro de prazo ou não, se ele está a fazer é pior. Porque às tantas, vou a tomar um medicamento para ajudar num determinado problema, vou-te arranjar outro problema. Não só vou-te agravar aquele que acabou de ter, como vou-te arranjar uma outra complicação para a vida. Exatamente. Então, tem tudo isto que acho que não me está a espiar. E se calhar também apela a... É complicado falar sobre isso, porque não saber que as pessoas que estão a vender os medicamentos, estas uma forma de sobreviver. Exato. Só que para sobreviver e causar outro mal, talvez tem que ser pensar sobre isso, vale a pena. Então, até naquele caso ali, acaba para apelar até ao próprio, a pessoa que está a fornecer isso. Ou na consciência, estás a fazer o bem? Realmente? Então, às vezes tem coisas que é fácil que está custando-nos muito corte mais tarde. Então, não pôr uma posição, não pôr postura, não dizer não, porque que não precisa ser dizido não. Então, é assim. Bom, doutora, e então sobre a nossa temática de hoje, que é a adesão à terapêutica medicamentosa, tendo em conta que a não falar de tudo que os pontos que podem
está na origem dessa falha ou desse não adesão, qual é que era a mensagem que você estava deixando para não finalizar? Bom, então dizer assim, a população, despertar a população ao uso racional do medicamento. O que é isso? Isso também desde a adesão à terapêutica, né? Não cumprir, não ouvir o que nós médicos está a dizer, não ter dúvida no nosso farmacêutico, não preocupar em fazer o melhor, porque até tem que a gente falar, vacina que te servir. Vou dizer isso. Olha quanto tempo atrás que não passou, várias vacinas salvaram vidas e até agora está a salvar. Então, não pôr consciência, não pôr mão na consciência própria, não dizer basta de fazer um tratamento à minha maneira. Cumprir o que deve ser cumprido, aderir mesmo à terapêutica estipulada pelo doutor. Caso se boca concordar, conversamos com o doutor e precisa entrar num consenso. E é assim que se faz, assim, não estou aí para o doutor está preocupado, ele crê para bobo melhorar. E nós farmacêuticos não queremos para besote. Achar o quê? Através do medicamento, besote também ganhar segurança. Segurança no quê? Na ter uma boa saúde, na tratar besote doença, na sentir a melhor, na ter uma vida de qualidade. Um medicamento não vai, às vezes é caçado, mas é uma solução. É necessário. É necessário. Até às vezes tem gente que está falando é um mal necessário. Eu não gosto dessa expressão, mal necessário, mas é necessário. Mas é necessário. Então, é aquele que me está apelando, uso racional, adesão completa ao tratamento e que nós não também olhar, mas a nossa saúde está a melhorar, nosso estilo de vida está a melhorar. Com certeza. Doutora Eveline, muito obrigada. Quer dizer, direito, Silviane, agora de repente eu quero saber onde é que um babos que é esse, mas acho que é esse fim de programa com essa mensagem tão apaixonada que vamos viajar. Mas muito obrigada por você ter estado de manos. Portanto, perante tudo o que foi dito pela doutora Silviane, não há nada mais a acrescentar. Portanto, foi uma mensagem extremamente apaixonada de quem gosta da profissão e quer chegar na besote e quer que toda gente tenha melhor saúde. Até o próximo programa e tenha mais saúde.